Bem-vindo à nossa aula de número 9. Né? A gente está prosseguindo aqui em entender um pouco mais sobre essa ideia do esgotamento espiritual e a gente vai falar só um pouquinho sobre Asaf, né, pegando o gancho da aula passada. O nome da nossa aula hoje é Fé, a Alegria do Senhor. Porque tem duas características da fé e nós vamos trabalhar nas próximas duas aulas essas duas características. Provavelmente o problema que Asaf teve no seu coração foram as expectativas frustradas. Por que expectativas frustradas? Né? O verdadeiro problema dele é que ele estava esperando coisas de Deus que Deus nunca prometeu. E esse é um grande problema porque nós vamos ter muitos crentes no dia de hoje que estão aí esperando coisas de Deus que Deus não vai fazer. Não vai fazer porque ele nunca prometeu isso. Jamais ele vai fazer alguma coisa que não tenha prometido para cada um de nós. E esse é um grande problema, infelizmente. As pessoas vão ao Senhor com certas expectativas, esperando que tudo vai ser ou tudo vai acontecer conforme eles querem. E a esse desejo de acontecer, e se as coisas acontecerem do jeito que eles querem, eles chamam isso de felicidade. O problema é que Deus nunca prometeu na sua palavra felicidade. Você pode até achar estranho eu falar isso, mas não existe esse conceito na palavra de Deus. Entanto que Deus nos livra tanto da felicidade, como Ele também nos livra da infelicidade. E a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre isso nessa aula de número. Ficou curioso? Fica com a gente. Então a gente precisa definir um pouco o que é felicidade. Felicidade vem de uma palavra latina chamada felicitas, né? Só que o que é essa palavra? Essa é uma palavra que foi cunhada pelo próprio homem, que em verdade é uma palavra totalmente secular. Não tem nada de espiritual nisso, muito pelo contrário, ela está muito fora, muito longe da aliança de Deus para conosco. Se a gente for pensar o que essa palavra significa, entre vários significados: parabenizar, dar salvas, congratular, cumprimentar, saudar. Em essência, é ser cumprimentado quando alguma coisa boa acontece com a gente. É como se a gente pudesse dizer assim, quando tudo vai tudo bem, então eu mereço os parabéns, porque foi algo que eu fiz, foi algo que aconteceu comigo, foi algo que só aconteceu comigo. Né? Então, a gente acaba entendendo que quando nós falamos de felicidade, tudo é uma questão de sorte, de probabilidades ou de um destino impessoal. Eu estou andando pela rua, me acontece uma coisa boa. Eu achei uma carteira cheia de dinheiro. Puxa, alguém vai me dar os parabéns por isso. Felicidade. Que felicidade encontrar um dinheiro extra, né? Então, quando a gente olha essa ideia, né, essa palavra felicidade, ela acaba acarretando para o nosso coração problemas muito sérios. Porque nós condicionamos a felicidade quando tudo vai bem. E claro, quando tudo vai mal, nós chamamos isso de infelicidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa busca infrutífera por felicidade vai fazer com que a gente encha o nosso coração, a nossa vida, de diversas coisas, para tentar, de alguma forma, nos fazer esquecer do que nós chamamos de infelicidade. Talvez, por exemplo, das drogas, né, do álcool, né, até os remédios para dormir. Nós podemos pensar em filosofias, em religiões, sistemas de crença. Talvez assim, nem tanta coisa tão pesada assim, mas a gente pode falar, por exemplo, até mesmo de novela, quando nós vamos até um determinado ambiente que nos faz esquecer da vida infeliz ou miserável que nós consideramos que temos. Qualquer lugar que você for para tentar esquecer da sua infelicidade, isso não vai produzir absolutamente nenhuma forma de espiritualidade em você. Simplesmente vai protelando, vai simplesmente esvaziando e a gente vai sempre ter uma falsa aparência do que é paz. Porque a nossa paz fica condicionada à nossa felicidade. Quando está tudo bem, quando eu tenho dinheiro, quando a saúde está boa, quando a despensa está cheia, quando o carro está abastecido, quando o emprego está garantido, né? E tem tantas pessoas que olham aí para um trabalho estatal, né? Um trabalho no serviço público como uma garantia de bens até o final da sua vida. As pessoas condicionam isso à felicidade. Isso está muito longe do que é aquilo que Deus espera de nós. Eu separei aqui um versículo para os irmãos terem uma ideia, Provérbios capítulo 14, verso 13. Diz assim, muito sabiamente a palavra: mesmo no riso o coração pode sofrer,
e a alegria pode terminar em tristeza. Então, quando a gente olha assim, quer dizer que por detrás de uma falsa aparência de alegria, de felicidade, nós simplesmente vivemos um padrão que não é real, ou um estilo de vida que não é real. Isso, para nós, vai sempre acarretar cada vez mais e mais peso, mais carga, mais esgotamento. Se um crente for induzido a pensar que Deus vai torná-lo feliz, fazendo com que pessoas e acontecimentos da vida se encaixem nos seus planos, tal crente está bem perto de um esgotamento espiritual. Por quê? Porque qualquer detalhe dentro do seu plano que sair fora, pronto, já não sou mais feliz. Porque estava tudo condicionado a acontecer da maneira como eu esperava, não da maneira como as coisas aconteceram. Amados, a fé, ela não é uma força para a gente controlar Deus. Tem gente que pensa isso, que a fé é uma fórmula em que eu alcanço todos os meus objetivos. Na verdade, é uma forma de eu agradar a Deus quando eu começo a crer que Deus que Deus pode, que Deus fará se assim Ele quiser. É uma forma de me relacionar, porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso da fé não para alcançar aquilo que eu quero. Eu preciso dessa fé para ter um relacionamento com o Deus que é, com o Deus que faz, com o Deus que promete, ou um Deus que cumpre. Não exatamente para eu conseguir alcançar uma lista de supermercado de coisas materiais ou imateriais. Eu sou depressivo, só vou ser feliz o dia que eu me libertar disso. Você pode se libertar disso hoje indo ao encontro do próprio Deus, como o exemplo de Asaf que nós usamos. Então essa fé, ela tem que produzir em nós um padrão diferente de vida. Então essa fé que nós falamos aí como alegria do Senhor, ela precisa produzir, ela nos transporta para um padrão diferente de vida. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que a gente vai ver lá, por causa da sua fé, eles foram odiados pelo mundo, eles foram traídos por amigos, eles estavam rodeados de pessoas que hostilizavam eles por causa da sua própria fé, eles foram tentados pelo diabo, eles foram pressionados pelo mundo, mas interessante, nós vamos encontrar essas mesmas pessoas nessas diversas situações tão austeras, tão difíceis, louvando, agradando, louvando, agradecendo a Deus, adorando em todo o tempo, se sentindo muitas vezes até mesmo alegre. Quando Pedro, e João foram presos ali no cárcere, quando eles foram libertados, quando eles retornam aos discípulos, eles oram assim: Senhor, nós nos sentimos alegres porque nós somos perseguidos como o Senhor foi. Paulo e Silas na prisão cantavam louvores antes de vir o terremoto. Então, quer dizer, não é a circunstância que diz se eu sou uma pessoa feliz ou não. É o relacionamento que eu tenho com Deus. E esse relacionamento com Deus de fé vai produzir em mim alegria. Olha só o que Isaías escreveu no capítulo 35, verso 10. E aqui, já se referindo a uma alegria assim, de contemplando o futuro. Ele diz assim, 35, 10, Isaías: E os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilos, alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então ele fala aqui de alegria eterna, não alegria que depende. Olha que Isaías aqui estava falando, boa parte das suas profecias fala sobre deserto, sobre sequidão, sobre feras que dominam o campo. Mas em tudo isso, Isaías era capaz de enxergar no futuro essa restauração completa e falar sobre isso em termos de alegria eterna. Sofonias completa isso, dizendo que esse sempre foi um desejo de Deus. Naquela vitória final, Sofonias capítulo 3, verso 17, diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Olha só, Deus se regozijando em nós. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Olha só, o próprio Deus se alegrando conosco. Isso aqui vem depois de uma coisa, de uma vitória que Deus daria,
Então, quando a gente olha essa circunstância aí, que esse padrão diferente de vida, isso tem que nos transportar diretamente para uma nova realidade espiritual. Eu não vivo mais no aqui e no agora. Lembra quando nós falamos lá, nós começamos a nossa aula presencial falando que Paulo declarando que em Cristo nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais? Quer dizer, ao mesmo tempo que o meu corpo está aqui nessa terra, a minha alma, o meu coração já desfrutam de uma eternidade com Deus. Porque a eternidade de Deus, por meio do seu Espírito, já habita dentro de mim, habita dentro de nós. Essa é a nossa nova realidade. Na condição de crentes, nós fomos trazidos à comunhão com Deus em Cristo. Né? E através do Filho é a alegria e a satisfação que Deus em si mesmo passou a habitar em nós. Então, por causa de Jesus, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, como disse o apóstolo Paulo. E se isso deve produzir em nós essa alegria. Então, não é o passar por tribulações, não são as dificuldades que determinam quem eu sou e onde eu estou. É a pessoa do próprio Deus em Cristo, vivendo em mim, me transportando em todo momento de uma realidade física opressora, mas com um espírito liberto, com um espírito que me faz viver e habitar com o próprio Deus, assentado com Cristo em lugares celestiais. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida, senão isso vai produzir em nós esse esgotamento espiritual. Né? Todos os poderes do inferno, das trevas, do maligno, né, eles vão se atirar contra nós. É o trabalho deles. Ele vai tentar nos derrubar, nos fazer, nos oprimir da maneira como for. Né? Se ele vai usar todos os instrumentos possíveis para isso. Né? E só que interessante, quando tudo isso for lançado contra nós, da maneira que isso venha a ser lançado contra nós, é como se a gente parasse, olhasse e falasse assim, pera lá, Deus existe. As promessas de Deus são verdadeiras. Ele é sábio. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele controla tudo. Ele não morreu. Ele ressuscitou. Então isso vai fazer com que os meus olhos, né, possam ser postos exatamente sempre na eternidade e em Deus. Nunca na circunstância que eu estou. Não naquilo que eu estou passando. Não naquilo que eu acho, né, que é o correto. Então, por conta disso, eu posso passar todo tipo de tribulação, todo tipo de privação, todo tipo de necessidade, porque, na verdade, eu não estou preso a essa circunstância. Por isso que quando nós falamos no começo dessa aula, Deus nos livra de toda felicidade, porque Ele mostra, Ele revela para nós o seu plano. E é claro, se eu sou livre da felicidade humana, né, esse conceito equivocado, eu também sou livre das infelicidades. Porque se eu não estou em busca dessa felicidade, tampouco eu posso ser afligido, atacado por uma infelicidade, simplesmente quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Essa nova realidade foi muito bem descrita pelo profeta Abacuque. É um texto muito conhecido que eu quero ler agora, Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Acompanha comigo aí. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Um contexto de caos, em que os assírios vinham para arrebatar Israel, né? E Abacuque, até no começo do seu relato, ele chora, porque ele diz mais ou menos assim, Deus, logo esses, os caldeus, né? O melhorzinho deles é assim, muito pior que o pior de Israel, né? Como se ele não entendesse por que tamanho castigo. Mas aí ele chega à conclusão, né, quando ele se coloca ali para falar com Deus, né, que não importa qual fosse a circunstância, seja de fome, de desolação, de dificuldade, de falta de saúde, ainda assim ele se alegraria no Senhor, se alegraria no Deus da sua redenção, da sua salvação. Isso tem que ser para nós uma palavra que nos alenta e nos livra, nos liberta de todo e qualquer esgotamento espiritual, que nos enche o coração de novo.
né, ele termina, né, um pouco o seu relato ali no verso 19, dizendo assim: o Senhor é a minha força, ele torna os meus pés como os da corça e me faz andar sobre os lugares altos. Interessante que a Bíblia Amplificada traduz essa passagem assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, minha bravura pessoal, meu exército invencível. Fé, irmãos, jamais faz a gente esmorecer. Se a fé é firmada no Senhor, é uma fé de relacionamento, não é uma fé de circunstância, a gente sempre sabe que essa fé nos vai transportar automaticamente para estar com Deus e olhando da ótica, né, de Deus de lá para cá, a gente sabe que todas as aflições são passageiras. Espero que essa aula também tenha sido de bênção para você e a gente se vê na nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.